Bons dias a todos. Chegou a minha vez de proceder ao encerramento desta sessão da Universidade de Verão da JSD, que ao longo de toda esta semana marcou mais uma geração de quadros políticos, ou que pelo menos têm a possibilidade de escolher serem quadros políticos no seio da JSD e no seio do PSD. Cumprimento, já o fiz ontem, mas quero o fazer hoje de uma forma solene, o reitor desta universidade, o deputado Carlos Coelho, com toda a sua equipa tão profissional, por esta edição da Universidade de Verão e também por todas as que, precedendo, foram ao longo destes anos proporcionando uma escolha mais informada e, ao mesmo tempo, mais formada para todos aqueles que querem olhar para a ação política e dedicar o melhor de si próprios a defender aquilo que, na política, naquilo que ela tem de mais nobre na sua missão, pode representar para o futuro. Conseguir um mundo de maior prosperidade, conceder que a liberdade não é algo que devemos condescender, é um direito que devemos muitas vezes conquistar e fazer por merecer em todos os dias da nossa participação cívica, cultural, económica e política. E essa talvez seja a melhor forma de poder começar esta minha intervenção. Já antes de mim foram feitas várias observações muito importantes e pertinentes sobre o que é a política, o que é que nos move, porque é que aqui estamos. Eu creio que cada um de vós não terá muita dificuldade em responder à questão. Nós estamos na política da mesma maneira que os médicos estão na medicina, os enfermeiros na enfermagem, os engenheiros na engenharia e por aí fora. Procuramos dar, com o nosso contributo, tudo o que está ao nosso alcance para melhorar a felicidade, o bem-estar, a prosperidade, não apenas individual, quando pensada de forma mais egoísta, mas coletiva, quando olhamos para a sociedade em geral. E muitas vezes as escolhas que temos de fazer são conflituantes. Muitas vezes, no curto prazo, aquilo que pode parecer, ou mesmo ser, melhor do ponto de vista pessoal, individual, egoísta, nem sempre é aquilo que interessa à maior parte das pessoas, ao interesse geral, à coletividade. Na política, para quem está na ação partidária, mas também para quem, como ser humano, participa civicamente na sociedade, muitas vezes é-se chamado a arbitrar este conflito. A que dar mais prioridade? Àquilo que nos interessa no imediato a cada um de nós, ou àquilo que, do nosso ponto de vista, pode parecer mais justo e ser mais importante para a generalidade das pessoas? Eu julgo que ambas as decisões são compreensíveis. Mas aquelas que aprendemos a valorizar mais são as que são menos egoístas e as que são mais solidárias. Aquelas que estão, em primeira linha, orientadas para a preocupação com o bem geral, com a coletividade, com aquilo que são os objetivos de uma nação, de um país, de uma sociedade. E é por isso que se exige dos políticos que saibam fazer essa destrinça, que declarem os conflitos de interesse que tenham, para percebermos bem se eles procuram, na sua retórica, melhorar apenas a sua situação individual ou dos seus, ou se realmente estão interessados
de uma forma transparente, em melhorar a posição de todos os outros. Os bons profissionais, em cada ramo de atividade, como os bons políticos, creio eu, pelo menos é essa a orientação que tenho para mim próprio, são aqueles que se preocupam primordialmente com os outros. E preocupando-se com eles, não se preocupam apenas com a satisfação das necessidades imediatas, mas, sobretudo, com o horizonte do futuro. E numa universidade com estas características tão particulares, que são justamente a de ser constituída, no essencial, pela maior esperança que uma sociedade pode ter, que são os jovens. Nada me parece mais apropriado do que dizer que são os jovens aqueles que, em primeira instância, não podem nunca abdicar de questionar o poder, de questionar a sociedade, de questionar tudo o que pode relacionar-se com a sua perspectiva de longo prazo. Porque não há longo prazo sem juventude e não há, do ponto de vista coletivo, um futuro para a nossa sociedade se só o curto prazo, o imediatismo, o dia presente orientarem as nossas decisões. Quando, na política, que tem uma importância extraordinária naquilo que se passa nas nossas sociedades, nos preocupamos excessivamente com o dia-a-dia, mesmo que pelas melhores razões, perdemos a oportunidade de fazer aquilo que é importante para um horizonte de futuro. Ora, nós vivemos hoje num mundo extremamente exigente. Nesse mundo, as sociedades, os países, que não fazem as reformas necessárias no tempo em que elas devem ser feitas, pagam sempre um preço muito elevado no médio e no longo prazo. A minha preocupação, e estou certo, a vossa preocupação, é de que nós não fiquemos para trás, enquanto país, não estejamos a perder as oportunidades de fazer aquilo que é preciso, a pensar justamente no futuro e não apenas em melhorar um bocadinho a situação presente. Quando no passado se procurou melhorar a situação presente sem atender às consequências que isso poderia implicar para o futuro revelou-se bastante mais difícil, a exigir muitos sacrifícios e a retirar ao dia-a-dia de cada um horizonte de maior felicidade, como era de seu direito que não acontecesse. Ora, nós estamos a viver um tempo em que as oportunidades de construir uma sociedade ainda mais próspera do que aquela que herdamos está, de certa maneira, em jogo. Nós sabemos que vivemos num país que, apesar de tudo, se insere de entre sociedades e economias que são consideradas avançadas. Quase a terminar a sua intervenção, o Carlos Coelho projetou várias imagens que dão conta de situações dramáticas que envolveram jovens e, portanto, o futuro dos respectivos países, mostrando como vivemos em sociedades diferentes e como o mundo, apesar da globalização, continua a ser particularmente injusto e particularmente cruel para muitos jovens, para muitas crianças, para muitos adultos e para muitos idosos. Reconhecendo, no entanto, que o mundo, nos últimos anos, viu em várias partes do globo superar muitas destas situações, não nos podemos conformar, apenas porque somos portugueses e isso não se passa entre nós, com o drama da guerra da Síria, com os problemas graves que afetam uma parte significativa do continente africano ainda hoje, com o que se passa em muitos países no Oriente, que não evoluíram tanto quanto outros, que viram salvar
milhões e milhões de vidas de uma morte ou de um destino que ninguém desejaria para si próprio ou para os seus. A nossa solidariedade, o nosso ativismo em defesa da melhoria destas condições globais deve ser importante. Mas não nos devemos esquecer, apesar de tudo, o caminho que já fizemos e a sociedade que somos. Somos uma das sociedades mais evoluídas do planeta. Temos um rendimento por pessoa muito acima daquele que a grande maioria das pessoas no mundo dispõe. E, no entanto, temos noção de que isso não é suficiente para assegurar a felicidade e o bem-estar a que julgamos ter direito. Digo isto, portanto, para dizer que, se por vezes nos parece extremamente relativo a forma como comparamos os desenvolvimentos obtidos em cada sociedade e os resultados que são alcançados em cada economia, isso não é uma desculpa para não ambicionarmos fazer melhor e ir além com as condições de que dispomos. Temos um Serviço Nacional de Saúde ou um sistema de educação que são, a par da segurança social e do seguro social, dos mais avançados do mundo. Não digo que seja o mais avançado, mas é dos mais avançados do mundo. No entanto, somos das sociedades com maiores desigualdades sociais e económicas. Pergunta-se, como é isto possível? Então, se somos uma nação tão desenvolvida, tão evoluída, como é possível que exista, quando comparados com outros países, níveis de desigualdade que outros não têm? Nós precisamos hoje de questionar muitas das políticas que executamos ao longo de muitos anos. Não para as deitar abaixo, porque, como digo, nós vivemos numa sociedade desenvolvida. Mas porque podemos e devemos ter uma sociedade bastante mais justa, ainda mais próspera, em que as desigualdades que são geradas, às vezes, pelos próprios processos de crescimento, possam ser atenuadas e ser conferido a cada um uma oportunidade de escolha que não deixe ninguém para trás e nos permita, a cada um, escolher o que é melhor para o seu futuro. É isso que nós desejamos na política. Nós queremos, portanto, reafirmar que o primado da política é sempre a pessoa e a sua dignidade. Devemos encará-la com respeito e oferecer a todos os cidadãos a garantia de que não estamos apenas a cumprir calendário e a fazer o que é possível, estamos todos os dias a pensar no futuro da nossa sociedade e em como não podemos desperdiçar as oportunidades para fazer muito melhor do que já fizemos, aprendendo com os erros do passado e acrescentando horizonte para o futuro. Quando, como sociedade, nos descuidamos, volto a dizê-lo, pagamos um preço elevado. Não queremos voltar a pagar esse preço. E é por isso, com a experiência de já ter sido Primeiro-Ministro, em circunstâncias particularmente adversas, para não dizer as mais adversas, de que temos memória, pelo menos desde 1974, que por vezes chamam a atenção de riscos que estão a ser tomados e que não deviam estar a ser incorridos. E quando chama a atenção para esses riscos, é porque os resultados que vamos observando nos inspiram preocupação.
nós, como já referi, não queremos ser cúmplices de uma situação em que o país tenha de passar por novos sacrifícios apenas para satisfazer a ideia de subsistência, de sobrevivência política ou partidária, seja de quem for. Chamo a atenção, portanto, para que se não venha a dar o caso, já ocorreu no passado, de aqueles que nunca quiseram, na sua autossuficiência, reconhecer os erros que estão a cometer, repelindo as críticas e as chamadas de atenção, queiram depois responsabilizar aqueles que tiveram a coragem de chamar a atenção para os erros, para serem coautores das decisões que se impõem na altura de compor o que foi descomposto. Não venham no futuro aqueles que hoje tomam as decisões vir a responsabilizar pelos resultados os que chamaram a atenção para os erros que estavam a ser cometidos. Eu espero que quem hoje tem a responsabilidade de governar, governe a pensar no futuro. Mas governar a pensar no futuro é, como disse há pouco, empreender reformas que permitam que o nosso futuro possa realmente corrigir desigualdades e oferecer a cada um de nós, a cada um dos portugueses, a possibilidade de escolher melhor a sua vida, o seu modelo de felicidade, aquilo que representa a sua forma de realização nesta vida. Está este governo e a maioria que hoje nos governa a empreender essas reformas? Não creio. Creio, antes, pelo contrário, que esta solução de governo está esgotada. É uma solução que se concentra no curto prazo, no imobilismo, em que, manifestamente, a dificuldade de encontrar entendimentos de entre a maioria para suportar as reformas que devem ser feitas, ocasiona um status quo que não acrescenta futuro, pelo contrário, nos empurra para o passado. Ora, é muito importante que o governo arrepie caminho. Se nós queremos ter um futuro melhor, precisamos de atender a problemas importantes que ainda temos para resolver. Não vale a pena vir com o espantalho da austeridade. A austeridade foi iniciada pelos socialistas em 2010. Façam o favor de, hoje com a internet isso é fácil, de fazerem uma pequena busca pelo que se passou entre o verão e o outono de 2010. Consultem os jornais da época, as notícias da época e vejam os cortes de benefícios, de salários, os aumentos de impostos, a perda de prestações sociais. Vejam uma panóplia imensa de medidas que foram tomadas por um governo socialista para fazer face ao descalabro da situação económica e financeira. Nós fizemos um esforço tremendo estes anos para evitar que esse tipo de reação tivesse de se repetir. Deixemos, portanto, o espantalho da austeridade que foi trazida pelos socialistas e que nós tivemos de cumprir também, quando estivemos no governo, para voltar a dar sustentabilidade às nossas contas públicas. O que importa é o que precisamos de fazer para crescer mais no futuro e para que esse crescimento esteja à disposição da generalidade dos portugueses. É isso que interessa. De que é que precisamos?
de leis que estejam hoje mais voltadas para proteger os direitos adquiridos, ou de leis que estejam mais orientadas para responder às necessidades de quem ainda não entrou no sistema, de quem não beneficiou ainda dos privilégios que foram distribuídos no passado. Se queremos ter futuro, temos de perguntar a cada um dos instalados de hoje: quer pensar no seu dia-a-dia ou quer pensar no futuro dos seus filhos e dos seus netos? E eu julgo que quando esta questão é colocada de forma adequada, a generalidade dos portugueses responde de uma forma expectável. Diz sempre: sim, eu pessoalmente estou disponível para sacrificar alguma coisa dos meus direitos, daquilo que tenho hoje, para acrescentar aos meus filhos ou aos meus netos. Porque essa é a condição normal de pessoas normais, de seres normais. Porém, pela primeira vez, também em Portugal, nós estamos a passar pela perspectiva de as novas gerações poderem ter menos de herança do que aquilo que a geração precedente obteve. De um filho ficar aquém do seu pai em nível de bem-estar, de realização profissional, de escolhas livres que possa fazer. E quando é assim, quando os nossos filhos não podem, na prática, com realismo, ambicionar ter mais do que nós conseguimos alcançar, isso não nos deixa tranquilos, pelo contrário. O que nós queremos é ver o que é que ainda vamos a tempo de fazer para inverter essa perspectiva de futuro. O que é que ainda podemos fazer no nosso tempo para evitar que os nossos filhos estejam condenados a receber menos ou a esperar menos do futuro do que nós conseguimos alcançar? O que é que nós precisávamos de fazer, portanto, para ser essa sociedade que acrescenta, ao contrário de diminuir para o futuro? Precisamos de olhar para as nossas condições objetivas, para a realidade, e atuar em função dela. O PSD foi sempre um partido realista. Não nos interessa fazer demagogia barata. O que é que isso interessa? Se formos chamados a executar essas ideias e tivermos de fazer como os outros, que andaram a dizer que acabou a austeridade, mas que agora não têm dinheiro para pagar aos fornecedores da saúde, às associações e às fundações da cultura. De que é que isso interessa? Que prazer podemos ter a engolir o que dissemos antes? Não temos nenhum interesse em ajudar a cavar mais fundo nesse buraco imenso de descrédito em que muitas vezes se coloca a política e os políticos como se fosse tudo igual. Não temos nenhum interesse nisso. Temos interesse, mesmo na oposição, em dizer alguma coisa que possamos concretizar chegando ao governo. Então, quando olhamos para aquilo que é preciso fazer, nós temos de atender às nossas condições e, portanto, temos de parecer realistas naquilo que apresentamos aos portugueses. Para ser realista, tem de se partir, portanto, do que é observado. O Partido Socialista, há pouco mais de um ano, disse que a economia portuguesa, porque eles sabiam, tinham, evidentemente, esse segredo. Eles sabiam como pôr a economia a crescer muito mais, tinham uma estratégia para esse efeito, iam repor os rendimentos mais depressa do que nós estávamos a fazer, isso iria impulsionar o consumo interno, e esse consumo interno iria fazer a economia mexer mais. As empresas iriam produzir mais, todos ficaríamos a ganhar. Mas os resultados não mostram isso. Pelo contrário, apesar do governo realmente estar a devolver rendimentos a um ritmo acelerado,
Afinal, o consumo não está a crescer, o que se esperava. Mas, pelo contrário, o investimento está a cair a pique. Lembram-se dos socialistas nos acusarem de nós estarmos a pôr em causa o futuro porque não tínhamos despesa de investimento público que promove o crescimento no longo prazo. Pois bem, eles gastam ainda menos em despesa de investimento. Essa tem sido mesmo a principal variável de ajustamento orçamental. Imaginem, os socialistas preocupados com o ajustamento orçamental e não deixam gastar dinheiro nem nas infraestruturas de Portugal, nem em outras empresas públicas, não lhes transferem o dinheiro que nós transferíamos, porque não têm. Porque não têm. Resultado. A economia está a crescer muito menos do que o ano passado. E estamos a regressar ao ritmo de 2014. O que não é bom, porque 2014 foi o primeiro ano em que nós começámos a crescer depois da crise, a crescer anualmente. Portanto, andar em direção a 2014 não é um bom indicador. Se no final deste ano as coisas estiverem de acordo com os resultados que observamos hoje, a economia também não poderá crescer muito mais. Qual será, então, a boa estratégia? Eu creio que aquela que já tinha mostrado que funcionava. Porque nós, em 2014, crescemos 0,9%, em 2015 crescemos 1,5%, e era nosso propósito que em 2016, se continuássemos o caminho reformista que estávamos a prosseguir, conseguíssemos gerar a confiança, reforçar, não é gerar, é reforçar, porque ela já existia, que pudesse atrair o investimento, que traria novos empregos, novas empresas e, portanto, mais rendimento produtivo. Os socialistas não o conseguem atrair. E eu percebo, é muito difícil aos investidores privados arriscarem o seu investimento numa economia e num país que é governado por ideias comunistas, bloquistas, que são anti-mercado. Como dizer aos agentes de mercado: confiem em quem desconfia de vós? É muito difícil. É por isso que esta solução está condenada ao fiasco e ao fracasso. Porquê? Porque não tem capacidade reformadora. Se tiverem de reformar alguma coisa, desentendem-se todos, não há apoio para o fazer. Só há apoio para desfazer as reformas que nós já fizemos no passado e andar para trás, portanto, e para gerir o dia-a-dia. Até podem cá estar 4 anos. Mas não conseguirão com isso gerar 1 grama de expectativa positiva sobre o futuro. Nós precisamos, portanto, de fazer as reformas que são conhecidas. As que fizemos tinham de ser reavaliadas e uma nova fornada deveria estar a caminho. Reformas a pensar na saúde, na educação e na segurança social e no sistema de pensões. Reformas nas pensões que permitissem que as pessoas adquirissem confiança no Estado social. Para não acontecer o que já aconteceu no passado, com pensões cortadas, com menos rendimento em quem já não tem possibilidades de obter outras fontes de rendimento. Na educação, reformas orientadas para um ensino exigente, qualificado. Sem qualificação e sem exigência, ninguém está verdadeiramente preparado para poder fazer melhor e competir num mundo global. E o mesmo na saúde. Pagando a horas, tendo a certeza que, de acordo com os nossos recursos, não faltam recursos na saúde para que todos possam ser atendidos nos serviços públicos, ou, se isso não for possível, noutros serviços, noutras ofertas, nomeadamente da economia social, por exemplo,
protocoladas pelo Estado, de acordo com as escolhas que as próprias pessoas possam fazer pelos melhores serviços que pudessem obter. Queremos, portanto, um Estado social que funcione melhor para todos e não que acumule dívidas e desculpas de mau pagador. Mas queremos também que a nossa economia, como eu dizia, possa gerar emprego sustentável e não o emprego que se está a ver agora, em que uma parte do emprego novo gerado, que é positivo, atenção, é importante e positivo que esteja a ser gerado mais emprego do que aquilo que era previsto, mas depois não nos pode escapar que uma parte significativa desse emprego é não remunerado. Imaginem o que dizia o Bloco de Esquerda sobre o voluntariado nas associações sem fins lucrativos, nas instituições particulares de solidariedade social. Diziam na altura, isso é subemprego, é desemprego encapotado. E agora o que é o emprego não remunerado? Para ter essa economia, nós precisamos, portanto, demonstrar que Portugal não está fechado sobre si próprio. Olha para o exterior, olha para o que de melhor se faz em qualquer parte do mundo e pretende, nas nossas condições, que empreendedores e investidores possam olhar para Portugal como um mundo de oportunidades. Não a olhar para o nosso mercado interno, é muito pequenino. Somos poucos a consumir em Portugal. Ninguém irá investir, com certeza, em Portugal a pensar estritamente no nosso mercado, mas a pensar naquilo que a partir de Portugal se pode fazer para todo o mundo, para que as nossas exportações possam voltar a crescer e não a diminuir, como já aconteceu com o novo governo, para que a nossa balança comercial possa continuar a melhorar. Quanto mais dinheiro puder entrar em Portugal pelos bens e serviços que produzimos e prestamos, mais emprego e rendimento ficará para os portugueses. E se olharmos para o mundo, as nossas possibilidades são quase ilimitadas. Por que olhar para o pequeno mundo do nosso pequeno mercado? Mas para isso não podemos ser protecionistas. Para isso não podemos andar a discriminar os investidores. Para isso não podemos dividi-los entre filhos e enteados. Para isso temos de agir com transparência. Para isso temos, no Estado, de saber distinguir muito bem o que é o comportamento orientado pelo interesse geral daquilo que é o comportamento a pensar naqueles que nos são mais próximos. Tudo diferente daquilo que se está a passar. Dirão assim, bom, mas realmente está ao nosso alcance ter esse país mais aberto, mais moderno, em que os nossos impostos sejam bem aplicados nos setores sociais, em que cada um possa escolher melhor em função das oportunidades, porque a igualdade de oportunidades à partida será melhor realizada. Se Portugal é um bom destino para atrair investimento estrangeiro, para atrair empreendedores de outras partes do mundo, como se verificou com a Web Summit que foi transferida da Irlanda para Portugal, ainda eu era primeiro-ministro de Portugal. Se é assim, por que é que este governo não faz? Estará mal intencionado? Deixem-me usar a expressão que há pouco foi utilizada pelo presidente da JSD. Não se trata disso. Nós não fazemos acusações dessa natureza aos nossos concorrentes ou aos nossos adversários. Nós não lhes fazemos ataques pessoais, não dizemos que eles são mal intencionados, que eles querem o mal, seja para quem for. É verdade que às vezes parece que poderia ser justo que eles provassem do seu próprio veneno, porque muitas vezes eles nos fizeram isso no passado. Fizeram-nos acusações de natureza pessoal que não deveriam estar
É verdade, caro Presidente da JST, no debate político. Nós não replicamos essa retórica. Mas queremos dizer que de boas intenções está o inferno cheio. Não são apenas as boas intenções que contam. Eu prefiro alguém bem intencionado a alguém mal intencionado, com certeza. E no meu secreto julgamento, para mim próprio, tendo a aproximar-me mais daqueles que julgo estarem bem intencionados do que relativamente a outros sobre os quais eu possa ter dúvidas. Mas a questão não é essa, não basta ser bem intencionado. É preciso pôr em prática alguma coisa que esteja em acordo com esse conjunto de valores que defendemos. E é aqui que nos distinguimos. Muitos têm proclamado realidades que não existem. Esses, sim, vivem em mundos ilusórios. E, nessa medida, as ilusões que semeiam, não tendo sustentabilidade na realidade, só semeiam o fiasco e o fracasso. E o que nós queremos é realmente ser bem-sucedidos, como já estávamos a ser bem-sucedidos no passado. Isso está ao nosso alcance se soubermos tirar bem partido, boas oportunidades daquilo que é a nossa inserção no espaço europeu e daquilo que são as oportunidades que o mundo global nos oferece. Deixem-me dizer uma última coisa sobre justamente o espaço europeu que partilhamos. Durante a Universidade de Verão, eu li isso nas notícias, foi aqui dito que há um risco de recrudescimento do populismo, da demagogia, do radicalismo, de direita e de esquerda, à medida que o projeto europeu, para muitos cidadãos europeus, se distancia daquilo que era o seu objetivo. É verdade, hoje a Europa cresce menos do que devia, tal como Portugal está a ficar mais velha, com menos jovens do que devia ter, com menos dinamismo do que aquele que é necessário para sustentar o nosso Estado social, a nossa realização social. Mas a crise dos últimos anos fragmentou mais a Europa. Para quem olha para o futuro e gostaria de ter uma Europa mais coesa, como nós gostaríamos, não pode deixar de ficar preocupado por ver que certos nacionalismos estão novamente a enraizar-se e a tomar voz. E no centro moderado começam a aparecer políticos que, em desespero, com medo do que esses radicalismos de esquerda ou de direita possam promover, substituem o seu discurso moderado, realista, por outro mais radical, com medo de deixar a demagogia e o radicalismo triunfarem à sua esquerda ou à sua direita. Julgo que no PSD essas tentações não existem. Temos-las observado noutros partidos. Em Portugal, em Espanha, em Itália, em vários outros países europeus, aparecem pessoas que tradicionalmente considerávamos moderadas a dizer coisas que estamos mais habituados a ouvir em personalidades mais extremistas, mais radicais. Fazem-no, como dizia, para evitar o crescimento do radicalismo. Mas quem diz aquilo em que não acredita, por conveniência, tática, quem se quer apresentar como não é, para impedir o radicalismo, acaba sempre por morrer às mãos do radicalismo e da demagogia. Nós hoje vivemos tempos desafiantes na Europa. A Europa não será a mesma depois do Reino Unido sair. Não terá a mesma importância política. Não terá a mesma capacidade para se defender. E a defesa, mesmo a defesa militar, é importante na Europa, que tem visto ameaças reais, algumas delas bem à sua porta. Já aconteceu no século XX algumas vezes,
Não desejaríamos que isso voltasse a acontecer. A União Europeia sem o Reino Unido vale menos. Há quem esteja só preocupado com o impacto económico. Eu também estou preocupado com o impacto político. Seremos mais fracos? Teremos mais dificuldade em defender-nos? Ficará registado pela primeira vez que alguém quer sair de um processo em que até aqui todos queriam entrar. Se estes querem sair, outros quererão sair também. O que está a correr mal? O que podemos fazer de diferente? Normalmente aparecem duas visões, quase antagónicas. Uma mais radical. Devemos sair também. Já ninguém acredita na Europa. Ela não tem salvação. É a fonte do nosso mal. Se hoje estamos mal é porque a Europa não nos deixa estar bem. Não é verdade. Para aqueles que tinham dúvidas sobre o mal que é estar no euro e na União Europeia, vejam o que se passou na Grécia e com o primeiro-ministro Tsipras. Quando faltou dinheiro na Caixa Multibanco, Tsipras assinou o terceiro resgate, porque sabia que, saindo da Europa e do euro, o que esperava os gregos e a Grécia era o caos, a anarquia e o desastre. E nem Tsipras desejava, evidentemente, gerir o caos, a anarquia e o desastre. Se a Grécia não saiu do euro e não saiu da União Europeia por essa razão, pela mão de uma força política como Syriza, então eu creio que não vale a pena estarmos a perder mais tempo sobre esse radicalismo que é pensar que a Europa é a fonte de todos os problemas, quando a Europa tem sido, ao longo destes anos, um projeto de paz e de prosperidade que pode ser melhor aproveitado, mas que não é a fonte do nosso mal. Não podemos aqui fazer nenhuma concessão. Mas depois, no outro extremo, aparecem aqueles que dizem que a Europa só tem futuro se for uma federação. Se tiver um governo europeu, um orçamento europeu. E, evidentemente, se os países ricos pagarem as dívidas dos países pobres, porque sem essa situação a que se chama de mutualização pública, nós não conseguiremos sobreviver. Não acredito nesta visão maximalista. Disse-o no Congresso do PSD este ano e reafirmo hoje. A Europa pode melhorar dentro de um quadro de reforço de responsabilidades nacionais e dentro de uma partilha solidária, e em particular na zona euro, de responsabilidades europeias. Nós precisamos que a União Bancária seja uma realidade mais depressa e uma realidade verdadeira. Não está a ser. Nós precisávamos de ter uma verdadeira união de mercados financeiros. Para quê? Para que os investidores pudessem investir em qualquer país, independentemente da geografia. Que não fossem penalizados pela geografia, porque tu és da Europa do Sul ou tu és da Europa do Norte. E lamento muito que ainda existam hoje responsáveis políticos e até personalidades que chefiam governos que vejam a Europa dessa maneira. A Europa do Sul tem de se organizar para bater o pé à Europa do Norte. Não é fazer estas divisões que a Europa vai progredir. Nós precisamos que a Europa seja realmente, para as empresas, para os trabalhadores, aquilo que é para os estudantes, que sabem que podem circular nas universidades europeias fazendo Erasmus. Assim nós queríamos que fosse com os profissionais. Assim queríamos que fosse na área da energia. Assim queríamos que fosse na área do digital, na área das comunicações. Porquê é que nos havemos de estar a fragmentar, a voltar todos de costas uns para os outros, quando podemos, em conjunto, viver melhor, prosperar mais? Mas nada substitui a responsabilidade de cada Estado. Portugal não tem de se dissolver na Europa para ele ter futuro e para a Europa ser bem-sucedida. Pelo contrário, a Europa será tão mais bem-sucedida
quando cada país souber ser responsável, souber fazer as reformas que precisa, não andar sempre com desculpas de mau pagador e não andar demagogicamente a sacudir a água do capote. E cada um de nós, sobretudo aqueles que partilham a mesma moeda, viveriam melhor se estas instituições que são comuns funcionassem melhor, a pensar realmente, não nos portugueses, nos espanhóis, nos italianos, mas em todos nós. A solução para a Europa, portanto, não é o caos da desorganização de um lado ou a imposição não democrática de uma solução federal por outro. É cada um de nós assumir as suas responsabilidades enquanto europeus e enquanto nacionais para podermos, em conjunto, termos mais credibilidade, mais exigência, mais disciplina e podermos, ao mesmo tempo, ser mais solidários com aqueles que não podem, que por qualquer razão ficaram para trás e que precisam da nossa ajuda e do nosso apoio para voltar a ter uma verdadeira oportunidade de serem realmente cidadãos plenos de uma Europa que é um dos espaços mais avançados do mundo. Concluo, portanto, dizendo que não precisamos de recorrer a paradigmas extremos para fazer aquilo que nos compete. Da mesma maneira que quem se põe, como já se pôs no passado, a baixar impostos e a fazer aumentos salariais não suportados pela economia, pelas empresas, pelos contribuintes, se vê depois obrigado à austeridade, como os socialistas fizeram ainda em 2010, também não precisamos de ficar à espera do mundo perfeito para agir. Para agir, não precisamos, portanto, desses paradigmas extremos. Precisamos de conhecer a realidade, procurar escolher os melhores, colocar esses melhores ao serviço dos outros para que todos possam melhorar, de modo a que a sociedade sempre acrescente àquilo que recebeu em cada geração. Essa é a responsabilidade de qualquer político e ainda mais de qualquer estadista. Espero que nesta sala, depois desta semana, estejam ambos em abundância. Políticos e estadistas que possam, aos seus cidadãos, não ficar a discutir a espuma dos dias, mas transmitir aquilo que é verdadeiramente importante para o futuro. E o verdadeiramente importante não é termos pressa de regressar ao poder, ao governo, para nos desforrarmos, para voltarmos a ser o que já fomos. Isso não interessa nada. Eu uma vez disse, e isso foi um tanto polémico, que se lixem as eleições. Disse, evidentemente, por palavras simples, que me preocupava mais salvar o país do que salvar a minha pele ou os resultados eleitorais do meu partido nas eleições. Se as duas coisas forem conciliáveis, tanto melhor. Mas se tiverem de escolher entre aquilo que vos parece firmemente certo e um resultadozinho na eleição seguinte, escolham sempre aquilo que vos parece inteiramente certo. De cada um de nós, portanto, ninguém espera ouvir que se lixe o país, o que é preciso é salvar a pele. Pelo contrário, o que importa é o país e os portugueses. E é isso, julgo eu, que o conjunto de valores desta Universidade de Verão, que é consistente com a genética do PSD, vos deve ter transmitido nesta semana de trabalho, de preparação, de disciplina e de exigência. Temos de ser exigentes connosco próprios e com os outros para que valha a pena fazer a diferença. Obrigado.